Não digo que essa é a maioria dos casos das mortes sem explicação, mas certamente é um fator contribuinte, e os impactos e a maneira da coleta com cianeto são muito bem documentados na literatura acadêmica e leiga também. Bom, pessoal, cheguei aqui na Ecorif, vim conversar com o Dr. Miguel, que novamente me recebeu aqui, recebeu todos nós aí, para tocar num assunto e uma pergunta que eu tenho para ele de algo que aconteceu comigo, me deixou muito chateado. Recentemente eu perdi um peixe sem muita explicação. Ele parou de comer e no dia seguinte ele estava morto. E aí eu busquei algumas informações, conversei com algumas pessoas, inclusive algumas pessoas que trabalham com peixes, e disse: olha, isso acontece, é normal, e a gente vende alguns peixes e alguns morrem aqui na loja sem explicação. É muito comum eu conversar com alguns robistas e o pessoal fala: não, eu perdi um peixe e não tinha pintinha, não tinha marca nenhuma e simplesmente ele estava morto. E eu, poxa, vamos tentar entender por que isso acontece, porque o sentimento de culpa às vezes é muito grande, como que aconteceu comigo. Eu tratei esse peixe, segui todos os protocolos e de repente ele estava morto. Por que isso acontece, Miguel? Por que de repente do nada um peixe sem marca nenhuma, sem bolinha, deixa de comer e morre sem mais nem menos? Olha, Vini, eu não vou dar uma causa geral. 80% dos peixes que morrem sem razão aparente é por causa disso, porque de fato existem muitas causas que contribuem, mas a gente pode identificar quais são essas causas e quais são alguns cuidados que o pessoal poderia tomar para diminuir esse problema. Primeiro, eu fico feliz que você tenha essa consciência de o peixe morreu, eu fico com culpa, porque a gente pega o peixe para tratá-lo bem, né? Eu acho que primeiro a gente tem que pegar o peixe de maneira responsável para com o meio ambiente, segundo a gente tem que pegar o peixe tendo certeza de que ele será bem tratado. Eu fico realmente muito chateado quando eu ouço te falar de pessoas que pegam o peixe sem antes terem certeza de que eles têm condições adequadas de mantê-lo vivo e saudável, né? Mas com relação a mortes inexplicadas, né? Vamos excluir todas aquelas mortes que a gente sabe, aquelas doenças evidentes, que você vê que o peixe está todo empipocado, mortes por peixe que pulou, peixe que apanhou, peixe que... enfim. Você tem dois principais tipos. Você tem as mortes cujas causas são agudas e as mortes cujas causas são crônicas. É agudo aquilo que acontece num intervalo de tempo curto e súbito. O problema é agudo e curto e súbito. E tem aquelas causas que são crônicas, que é um problema que já vem se estendendo por um certo tempo e não foi resolvido durante esse tempo todo, né? Dentre as causas crônicas, temos várias, né? Acho que a mais famosa dela e mais polêmica, porque é difícil de identificar, é o problema da coleta com cianeto, né? Infelizmente, a coleta com cianeto é uma prática que, embora tenha diminuído, ainda é comum. Tem muitos países que fazem a coleta com cianeto. Aquilo lá vai acumulando no tecido do peixe e o efeito é crônico, na grande maioria das vezes. Então o cara vai coletar o peixe hoje no X país do Sudeste Asiático, ele vai chegar no aquário do consumidor final no Brasil 20 dias depois, e nesse meio tempo ele vai sofrendo cronicamente com o efeito
do cianeto, e muitas vezes o óbito vai vir bem depois na casa do cliente. Isso certamente é um motivo bem importante, para uma causa bem importante de mortes não inexplicadas. Mas antes de mas me diga o que é o cianeto e por que é utilizado o cianeto? O cianeto, ele é um composto extremamente tóxico para peixe e para invertebrado também, mas ele é uma coisa que em certas áreas do mundo ele é bem baratinho e ele funciona mais ou menos, bem grosseiramente, como um anestésico. Então, de modo geral, o pescador que vai pegá-lo no Oceano Pacífico é um cara mais humilde. Ele vai lá, ele pega uma garrafinha, faz um furo nela, coloca um canudinho, enche de cianeto, mergulha lá no peito, ele está lá e vê o peixe de interesse dele, viu o borboleta que ele quer, ele vai atrás do borboleta, o borboleta se intoca ali e some. Ele vai com essa garrafinha, enfia o canudinho na toca, puff, puff, o peixe fica torto, ele vai, pega o peixe com a mão, põe no pulsar dele. Não só isso gera problema de toxicidade para o peixe, mas toda aquela fauna que está naquela pequena região ao redor da toca, os invertebrados, vão sofrer. Então é um impacto ambiental severo, de uma tremenda irresponsabilidade coletar com cianeto. Só que é muito prático coletar com cianeto, né? E aí esse pessoal contata os atravessadores locais, que vão falar com os importadores do mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, outras partes da Ásia, de vez em quando até Brasil, para daí comercializar esse peixe. Esse importador traz esse peixe, para daí vender para a loja, para daí chegar de fato no consumidor final. Então, como você não tem uma maneira prática, simples e barata de detectar a presença de cianeto na água, no peixe, no saquinho, esse é um problema silencioso que se propaga, né? Então o cara recebe semanas depois da coleta o peixe na casa dele, o peixe pode estar com problema de toxicidade com cianeto, mas ele não sabe, e depois de um tempo o peixe vai vir a morrer e ele vai ficar sem uma explicação. Não digo que essa é a maioria dos casos das mortes sem explicação, mas certamente é um fator contribuinte, e os impactos e a maneira da coleta com cianeto são muito bem documentados na literatura acadêmica e leiga também. Então, assim, é um problema. O problema é que nós, e principalmente os consumidores finais, não tem como saber da onde veio se o peixe tem cianeto ou não, porque nós não temos No Brasil as coisas funcionam de uma maneira que você não tem uma papelada, consegue rastrear da onde esse peixe veio, como ele veio, por onde, então assim... É justamente isso que eu ia perguntar. Existe algum lugar do mundo que consegue bloquear isso, ou é um problema em geral? Olha, a importação e exportação de organismo ornamental marinho é uma coisa bastante bagunçada e confusa. Convido a lerem os trabalhos do Ricardo Calabro e Miguel Leal, da Universidade de Aveiro, que são colegas nossos que fizeram muita pesquisa científica em cima disso e mostraram como é bagunçada a troca, como a informação é perdida facilmente. O problema é que no Brasil esse problema se acentua mais, porque a papelada e a rastreabilidade desses peixes no Brasil ela é dificultada porque a gente não tem uma documentação adequada, e essa documentação não é providenciada por quem deveria providenciar. Então isso faz com que o cliente final não saiba de onde o peixe dele veio, muito menos como foi a prática de coleta daquele peixe em específico. Então isso é muito triste, deixa a gente muito refém. Essa é uma informação que é de fato perdida nesse trânsito por conta de uma série de responsabilidades, tanto práticas quanto burocráticas. Então a gente fica à mercê disso, certo? Então, por exemplo, você pega um Paracanthurus hepatus, que é um peixe muito bem distribuído no Oceano Pacífico, muito difícil você de fato saber da onde no Pacífico ele veio. Lembremos que o Pacífico tem uma grande quantidade de países que atuam no mercado de ornamentais marinhos. Então essa informação é perdida, né? O mercado brasileiro, até em níveis mais altos, lojas, de vez em quando até distribuidor não sabem isso também, né? Isso é um problema, isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Não é algo que a gente vai mudar a curto prazo, mas eu ressalto que é muito, muito, muito importante que o cliente final busque o máximo possível dentro do poder dele saber qual é o histórico daquele peixe pré-aquisição que ele faz. De onde ele veio, como foi a coleta dele, de por que meio ele foi importado, ele veio para o Brasil por onde, quem importou usa práticas responsáveis, a loja usa práticas responsáveis. Tudo isso daí, se o cliente sabe disso, ele tem uma informação melhor sobre coisas básicas, como será que esse peixe tem uma chance de vir
de uma coleta irresponsável que pode vir a ter um problema no aquário? Será que ele tem uma chance maior de vir com doença porque quem manuseou ele nesse meio tempo todo não é muito responsável com esse tipo de coisa? A própria questão do cianeto, será que ele tem cianeto? Será que ele vem de um lugar que tem prática com cianeto? Coleta com cianeto? Então, esse tipo de conscientização o robista tem que ter. O robista tem que procurar saber se o histórico por trás do peixe é ficha limpa e não ficha suja. Né? É difícil, eu confesso, é muito difícil descobrir, mas tente o máximo possível. Não só por uma questão ética e moral, mas também para que você não venha a perder o peixe e sofrer financeiramente porque gastou caro no peixe que morreu. Existe alguma prática para que a gente, uma vez que ele, sei lá, existe algum jeito de reverter isso, de remover isso? Remover o que? Esse de cianeto? Olha, eu pessoalmente desconheço. Eu não sou um profundo conhecedor sobre combate a moléculas de cianeto em tecidos de peixe. Eu suspeito que devam ter práticas, mas devem ser complicadas e caras. Certamente não é algo acessível para o mercado. Então eu acho que isso, de repente, é melhor falar com uma pessoa que tem um domínio melhor do assunto do que eu, mas eu posso adiantar que não é uma coisa fácil, né? Então o grupo do Ricardo Calado tinha desenvolvido técnicas para medir cianeto em água de peixe que era trocado internacionalmente, mas embora isso seja muito rico academicamente, eu não sei se isso praticamente, eu acho que não sei se alguém adotou, se alguém resolveu produzir esse tipo de coisa, pôr em prática, não sei, eu sei que não é uma prática muito comum. Então o único jeito de você se precaver contra algo contra o cianeto é procurar saber a procedência, porque no Brasil hoje a gente não tem a menor condição de medir isso, né? E outra, o que está no tecido do peixe é diferente do que está na água, então tem que levar isso em consideração. A água é trocada nesses meios, no atravessador, no importador, na loja, então é complicado. E analisar no tecido de maneira simples e rápida e fácil eu desconheço pessoalmente, né? Então o cianeto é um problema crônico relevante, mas temos vários outros problemas crônicos. Outro que é muito importante, esse deve ter uma contribuição bem substancial para a mortalidade nas picadas, que é a questão nutricional, né? Esses peixes nem sempre são bem alimentados, especialmente próximos do ponto de coleta. O pescador ele é humilde, não vai gastar dinheiro com rações de alta qualidade, caras. O atravessador muitas vezes quer se livrar do peixe o mais rápido possível. Então, assim, em muitas dessas etapas do trânsito internacional, o peixe não é muito bem alimentado. E o efeito da má nutrição vai se acumulando e o peixe chega já debilitado aqui. Ele pode estar nadando normalmente e pode estar mal nutrido. Esse problema é aumentado quando a nutrição dele feita no distribuidor, ou na loja, ou na casa do consumidor, quando essa nutrição é mal feita. Quando o pessoal vai lá e usa selga, quando o pessoal vai e usa rações de baixíssima qualidade, com grande quantidade de material vegetal, material de baixa digestibilidade, o peixe que já está há muito tempo bem nutrido, você está dando, mal nutrido, você está dando continuidade a essa má nutrição, e o efeito é crônico, eventualmente o peixe não vai aguentar aquilo lá, ele vai morrer, né? Então, sem dúvida, a irresponsabilidade no manejo alimentar aumenta isso. Quando o pessoal vai lá e alimenta só com artêmia adulta, né, que não é um bom alimento, isso é comum com peixe mandarim, que é um peixe chato de comer ração. Então, a parte alimentar é algo que tem que ser dado atenção específica, tem que alimentar o peixe sempre e com algo que seja de qualidade. E tem que se procurar saber o que é de qualidade, porque existe muita informação desencontrada aí sobre o que é bom para o peixe comer, o que não é, como é o exemplo da famosa selga. Né? Então esse é mais um exemplo de problema crônico. Mas você tem também os problemas agudos. Os problemas agudos normalmente são de uma certa irresponsabilidade no manejo do peixe. Então, por exemplo, existem muitos lugares que não dominam ou não querem ter um bom domínio com tratamentos profiláticos com peixe envolvendo medicamentos. Eles vão lá e colocam a densidade da água muito baixa. Aquilo lá gera um estresse osmótico no peixe, e isso pode aumentar a mortalidade de um lote de peixes grande que fez viagens longas internacionais. Isso gera uma mortalidade aguda. Alguém que não tem um bom controle de temperatura, chega no inverno, a temperatura vai para 19 graus, isso aí é um problema agudo, significa que o problema se manifesta rápido e a mortalidade é de modo geral rápida também. Outro problema agudo é doença. O cara vai lá, importa um monte de peixe,
Tem, por exemplo, um amilodínio, ele coloca no sistema, aquilo vai se manifestar em poucos dias, poucas semanas, e aquilo vai causar uma mortalidade em massa. Então isso é um exemplo agudo, embora essa seja uma mortalidade que a gente consiga identificar, não é uma causa sem aparências, sem sintomas, né? Mas tem, então você tem que pensar no crônico e no agudo. Mas de modo geral, a mortalidade com causas inexplicáveis vai diminuir muito se é um peixe que foi comercializado e trocado internacionalmente de maneira responsável, se ele foi tratado de maneira responsável nos distribuidores, nas lojas. Como que é tratado de maneira responsável? Ele tem água de boa qualidade, ele tem alimentação de boa qualidade e ele está em condições livres de estresse. Não tem peixe que incomoda ele, não tem peixe que bate nele, ele não está extremamente confinado, né? Obviamente a questão da sanidade, não está doente. Se todas essas coisinhas são cumpridas e ticadas, eu te garanto que a mortalidade inexplicada vai cair tanto, porque muito disso vai cair nessas categorias de problemas, ora crônico, ora agudo, que é difícil detectar. A gente não consegue ver muito bem se o peixe está bem nutrido. Se você entupir o peixe com um alimento de baixa qualidade, ele vai estar gordinho, mas você não vai ver se ele está mal nutrido. De vez em quando ele até está magrinho, mas você não sabe como está a condição fisiológica dele. Isso somado a todos os estresses que ele passa, troca daqui e dali, viagem daqui e dali, vai só piorando. Então a dica que eu daria para diminuir e combater as mortalidades explicadas são justamente essas. Vamos ser mais responsáveis, vamos comprar de lugares responsáveis, vamos procurar saber mais sobre esses peixes, o que aconteceu com eles antes de chegar na nossa aquário. Não simplesmente comprar um peixe, buscar tudo que que possível de informação sobre. Tem alguma recomendação de onde buscar isso daí? Olha, bom, o consumidor final de modo geral vai na loja, né? Eu iria em lojas que têm uma boa reputação, lojas que têm gerentes ou donos que mostram efetivamente que cuidam bem dos peixes, que os peixes lá estão sempre com uma aparência boa, estão de fato coloridos, não tem bolinha branca de nada, não está super magro, não está ofegante no fundo. Se você vê uma loja que os peixes estão de uma excelente saúde e qualidade, você fala, putz, esse cara é um cara que sabe cuidar, deve tomar esses cuidados. Então isso certamente melhora. Não tenha dúvida que comprar peixe do lojista responsável, de vez em quando até um pouco mais caro, é muito mais vantajoso e mais barato do que comprar do cara que não é tão responsável e tem o peixe mais barato. Porque o peixe mais bem tratado não vai morrer, ou pelo menos tem muito mais chance de morrer, e você não vai perder dinheiro, enquanto que o peixe, de vez em quando, que é barato demais e é caro, ocasionalmente ele está associado porque não tem um cuidado bom por trás dele, você vai perder aquele valor integralmente se o peixe morrer. Então a principal dica é: sejamos os mais responsáveis. E lógico, para a gente ser responsável, nós temos que nos associar a pessoas e marcas que fazem um trabalho responsável e tratam bem dos organismos, né? Então eu acho que o começo é por aí, né? Seriam as minhas recomendações. É difícil você chegar e falar a causa foi esta, mas você tem uma série de fatores que contribuem muito para as mortes inexplicadas. Se você tentar diminuir a contribuição desses fatores, você vai ter um maior sucesso, vai ter menos mortes inexplicadas. Perfeito. O importante é que todo mundo saiba, né? Tenha consciência de tudo isso daí, né? E torne cada vez o nosso hobby mais responsável e com consciência, com certeza. Sim. Bom, acho que é isso aí. Miguel, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Um vídeo um pouco mais... Esse aqui eu achei um pouco mais pesado, mas é perfeito. A gente precisa compreender isso daí, é mais que importante.